pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo da costura de um top que eu fiz, ó, com babados embutido na alça. São 2 babadinhos que eu embuti nessa alça. E ele é um top que ele tem esse detalhe aqui que dá um visual de top laço, mas não é de amarração frontal. E ele tem também um zíper aqui no centro costas. E esse top eu fiz em conjunto com essa calça pantalona, que também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui pra vocês. Tem 2 formas de fazer essa calça com acabamento de forro inteiriço, que foi a calça que eu fiz no tecido principal em paetê. E também tem como fazer essa calça no formato que eu fiz nesse vídeo, tá? Nesse tecido de cotelê, que eu fiz o acabamento em revel. Daí ela tem também ali um zíper invisível na lateral. Vou deixar o link das calças aqui embaixo pra vocês. E também vou deixar os links caso vocês queiram adquirir as modelagens, tanto da calça, que daí vem essas 2 opções de acabamento para fazer forro inteiriço ou revel, e também vou deixar o link para você adquirir a modelagem do top. E vou deixar também todas as opções de grade completa, os moldes da minha loja com grade completa vai do PP ao GG até o momento, e tem também a opção de comprar essas modelagens em apenas um tamanho, daí você escolhe dentro dessa grade o tamanho que serve para o seu manequim. O tecido que eu usei então para fazer esse top foi o cotelê. Vou deixar a metragem anotada aqui pra vocês, mas como ele é um top bem pequenininho, 1 metro de tecido dá tranquilamente, tá? Pra vocês fazerem ali o tamanho PP, P e M. Daí pro G e GG eu já te sugiro 1,20 m. Então é isso, espero muito que gostem desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me acompanhar nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora conferir o passo a passo. Já estou aqui com todas as partes desse top, então aqui parte da frente, que eu vou franzir esse centro-frente, depois eu vou aplicar esse forro, que o forro não tem franzido. Eu cortei parte das costas 4 vezes, se você quiser cortar só 2 vezes e fazer somente a parte da frente dupla, também dá, mas nesse caso eu vou fazer a parte das costas também dupla, então eu tenho 4 vezes essa parte das costas. Tenho essa partezinha aqui que vai ser localizada depois aqui, ó, no centro-frente para fazer o formato do laço, que tem como se fosse um laço, né? Essa parte da frente, então por isso que a gente tem esse detalhe que vai no centro-frente. Aqui eu tenho as alças que vão ser dobradas e aqui nessa parte é onde eu vou embutir o babado da alça. E esse babado da alça, ele será duplo. Então aqui eu tenho o babado menor e o babado maior. Vou iniciar esse top pela parte da alça, já montei uma aqui, só para vocês verem como ela vai ficar pronta, ó. Babado duplo embutido aqui na alça, essa parte daí aqui já fica com acabamento e a gente fica com a parte suja na alça, essa aqui e essa aqui, ó. Que é onde a gente vai embutir depois no busto ali da frente, né, no decote e no decote das costas, que também será duplo. Aí ela já fica prontinha. No acabamento do babado fiz bainha, 2 viras de 0,8, pra ficar essa bainha fina. Vou fazer essa outra alça com vocês, para vocês terem ali o passo a passo de como montar ela. Então eu vou iniciar aqui pelos babados. Eu vou lá para a máquina reta, vou dobrar a lateral do babado 2 vezes de 0,8 e passar uma costura na reta. Fazer isso nas 2 laterais e depois que estiver já feito essa bainha, eu venho na parte arredondada. Também vou com muita calma, dobro 2 vezes de 0,8 também e vou rebatendo uma costura. Como é arredondado, tem que ter bastante paciência. Se você tiver aquele calcador para bainha de lenço, também pode usar. Mas no meu caso eu vou dobrando bem devagarinho para eu conseguir fazer essa bainha fina. Nesse babado maior é o mesmo processo. Bainha aqui na lateral e depois viro aqui também na parte arredondada 2 vezes de 0,8. Rebato uma bainha também lá na máquina reta. Agora eu vou pegar a parte dos babados, vou posicionar o babado menor sobre o maior, posicionar a alça assim.
eu fiz um pique no centro do babado e um pique no centro aqui da alça, ó, que é onde eu vou encaixar pique do babado com pique de alça. Vou colocar alfinetes aqui para segurar babado na alça. Agora eu vou lá na máquina reta passar uma costura aqui com a distância de meio calcador, para segurar o babado na alça. Agora aqui na parte do babado, eu vou passar aqui no ferro para esticar toda essa parte da alça para cá, para depois a gente conseguir fazer o acabamento aqui, ó, e rebater aqui por cima. Agora eu vou ali para a máquina reta e vou colocar essa dobra em cima da costura que eu tenho aqui e venho rebatendo com uma nervurinha nessa região lá na máquina reta. São alças finalizadas por aqui, agora eu vou deixar de ladinho essas duas alças pra gente montar o restante aqui do top. Vou pegar a parte da frente, eu tenho aqui a parte do forro, e eu vou usar primeiramente essa partezinha aqui, ó, tá? Que é a parte maior aqui no centro, que é a frente principal, onde eu vou precisar franzir. Se você tem dificuldade por a peça estar inteira aqui, por conta aqui do centro-frente, que a gente vai precisar passar uma costura na máquina reta aqui. Vocês podem usar uma caneta para tecido ou giz. No meu caso eu vou usar uma caneta comum porque a minha peça vai ser toda dupla. E eu só vou fazer aqui, ó, uns risquinhos, só para exemplificar para vocês que vocês podem fazer isso, para vocês se guiarem e conseguirem fazer uma costura reta aqui. Então, fiz aqui os pontilhadinhos. O ideal é com giz ou caneta para tecido, tá? E agora eu vou lá para a máquina reta, vou regular a minha máquina para o ponto maior que eu tenho nela, que no meu caso é o ponto número 5, porque eu vou precisar passar uma costura aqui com um ponto largo para eu conseguir franzir esse centro-frente. Então, eu vou dar retrocesso aqui no início e no final eu deixo sem retrocesso. E deixo uma sobra de linha também, que é para eu conseguir puxar e fazer o franzido aqui no centro-frente. Então, ficou assim. Agora, com essa sobra de linha, eu vou puxar uma das duas. Eu vou puxar essa aqui, que tá pro lado do avesso, para eu conseguir fazer o franzido na peça. Então, eu só vou puxando aqui, ó, até chegar na medida desejada. Quem adquiriu o molde da lojinha tem anotado ali no seu molde o quanto você precisa franzir para cada tamanho esse centro-frente. No meu caso, como é um tamanho P, eu vou franzir com 8 centímetros. Agora que o franzido já está pronto, eu vou posicionar a minha alça aqui nos meus piques. Ó, eu tenho piques de marcações indicando onde colocar essa alça. Então, pensa que a alça ela vai ficar assim. Então, eu preciso posicionar direito com direito. Mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vai ficar assim, direito com direito. Aí eu venho com a parte do forro, que também tem as mesmas marcações de piques aqui onde é para colocar a alça. Vou encaixar esses piques de forro com o pique do tecido principal. Posso colocar alguns alfinetes aqui para segurar forro, tecido principal e alça.
posso pegar a parte aqui das costas, posicionar também aqui direito com direito, ó, lateral com lateral, lateral com lateral, no mesmo sentido da lateral frente. Aqui, ó, a gente faz o mesmo processo na parte, então, das costas, ó. Da alça, pique com pique, e aí vem a outra parte aqui por cima, ó. Mesma coisa da parte frente. Cuida com os babados para não costurar ele aqui na parte do decote, que é só a parte da alça mesmo que pega no decote. Mesma coisa do outro lado. E agora eu vou lá para a máquina reta passar uma costura aqui no decote das costas de meio calcador e também aqui na parte do decote frente, uma costura com a distância de meio calcador no decote. Agora eu vou lá na máquina reta e na parte avessa da peça, ó, que é essa parte aqui de dentro, eu vou jogar essa costura que eu tenho aqui para baixo e vou rebater um pesponto aqui, ó, com a distância de meio calcador, para segurar realmente essa sobra de costura pro lado avesso da peça. Eu vou fazer isso desses dois lados, né, do decote, e vou fazer isso também aqui, ó, na parte do decote frente. Também vou jogar essa sobra para baixo do lado aqui avesso da peça e rebater um pesponto com a distância de meio calcador. Então, pespontei aqui a parte do avesso, agora eu vou abrir aqui, ó, essa parte das costas. Aqui é avesso, aqui é lado direito. Vou abrir o outro lado e vou posicionar centro-costas direito com direito. Eu tenho aqui a costura, vou deixar tudo alinhado. E aqui eu tenho um pique pra cá e pique pra cá, que é indicando aonde eu vou passar uma costura na máquina reta. Do decote é 1,5 para baixo e 1,5 aqui para a parte do forro, tá? Que vai ficar unido esse centro-costas 1,5 centímetro e o restante é onde a gente vai embutir depois o zíper invisível. E agora eu vou lá para a máquina reta, vou passar uma costura aqui com a distância de 1 centímetro de pique a pique. Então ficou assim, ó. Isso é só pra gente já ter um acabamento no início aqui desse centro-costas e no decote, o restante é onde a gente vai aplicar o zíper, tá? Embutindo aqui no centro-costas. E agora eu vou pegar parte aqui da barra das costas, ó, vou puxar essa minha alça pro centro da peça, vou posicionar direito com direito, barra com barra, vou colocar alfinetes aqui pra segurar. E vou lá para a máquina reta passar uma costura nessa barra costas com a distância de 1 centímetro. Vou fazer isso do outro lado aqui da barra costas. E primeiro eu faço a parte de barra costas e depois eu venho fazer o mesmo processo na barra frente. Então agora eu vou lá para a máquina reta passar a costura aqui. Então, ficou assim a parte da barra. Agora, eu vou unir a lateral dessa minha peça. Então, vou abrir desta forma para facilitar a visualização de vocês. Eu vou pegar aqui a lateral frente, ó,
Vou abrir ela dessa forma, aqui é tecido principal, aqui é a parte do forro. Eu vou encaixar aqui lateral da parte frente principal com lateral das costas do tecido principal. E vou embutir entre as duas laterais da frente, do tecido principal e do forro. Então, eu dobro agora aqui, ó, por cima, a parte do forro frente. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou agora lá para a máquina reta passar uma costura aqui nessa lateral com a distância de meio calcador. E agora eu vou virar minha peça aqui pro lado direito, ó. E a lateral ela ficou embutida, a lateral das costas, entre as duas partezinhas da frente. E agora, para finalizar essa peça, falta fazer o acabamento aqui da barra frente, que já dá pra gente fazer, né? Vou fazer ele antes. E depois aplicar o zíper aqui no centro costas, que vai ser um zíper bem pequenininho, invisível, que eu vou colocar o fecho dele da barra pra cima, mas eu vou embutir ele aqui dentro. Então, primeiro eu vou fazer o processo aqui da barra frente, ó. Então, sobrou aqui um tanto, ó, 1 centímetro, tanto no tecido principal quanto no forro, porque as costas a gente já está com o acabamento feito, né? Então, eu vou precisar dobrar agora 1 centímetro da frente, subir 1 centímetro das costas, ó. Vou colocar dobra com dobra da barra frente e vou lá na máquina reta rebater uma costura nervurinha bem na beirada aqui mesmo, ó, pra gente fazer o acabamento da barra frente. Então, costurei aqui e a ideia dessa costura aqui da parte da frente é que ela não apareça. Então, vocês vão perceber que quando vocês ajeitarem aqui, ó, ela vai meio que ficar aqui por dentro da peça, tá? E a ideia é essa mesmo, por isso que eu fiz pra franzir somente no tecido principal e o forro sem franzido, porque daí esse volume que a gente tem de tecido aqui da frente, ó, ela meio que automaticamente esconde essa costura que a gente fez na barra. Agora eu vou para a parte do detalhe do centro-frente, então peguei ele aqui, vou dobrar ao meio. E vou lá para a máquina reta passar uma costura com a distância de meio calcador para unir esse detalhe aqui nessa parte. Então agora eu vou pegar esse detalhe, vou virar ele pro lado direito. Ficou assim, a parte da costura tá bem aqui, ó. E eu vou centralizar essa parte da costura desta forma, ó, tá bem aqui. Agora eu vou lá pra máquina reta fazer o acabamento dessas duas pontas. E pra fazer o acabamento aqui, você só precisa dobrar cerca de 1 centímetro pra dentro aqui do detalhe, dobra sobre dobra. E eu vou passar uma costura lá na máquina reta, uma nervurinha nessa ponta. Então, esse detalhe da frente, eu vou posicionar ele aqui, ó, pra tampar a costura do franzido. E a gente pode pegar pra unir essas duas pontas junto com a costura lá da barra, sabe? Aquela costura que vai ficar subindo aqui um pouquinho. Ou se você quiser mais aqui pro centro da peça, pega só tecido do forro, faz isso aqui, ó. Só uma pontinha, que é pra você unir as duas pontas junto com um pedacinho do forro, pra deixar esse detalhe fixo aqui no centro. Se certifica que tá bem no centro da peça, certinho. Agora até um alfinete aqui, ó. Ó, tá tudo certinho. Qualquer coisa média aqui.
pra vir um pouquinho mais pra cá. Ó, tá bem certinho. Então, agora eu vou lá pra máquina reta e vou passar uma costura aqui pra unir essas duas pontas junto com um pedacinho do forro, que é pra deixar ele fixo. Então, ficou assim, ó, daí ele fica fixo, não fica correndo aqui e preso somente aqui na parte do forro. E agora eu vou preparar o meu zíper, porque eu vou aplicar aqui no centro, costas. O zíper que eu tenho, ele é bem grande, então eu vou precisar aparar ele. Eu vou usar esse zíper aqui, invisível. O que eu tenho aqui pra embutir de zíper, ó, vou medir pra vocês. Vai dar 9,5 centímetros. Então, eu tenho que contar essa medida a partir do meu fecho. Vou pôr um alfinetinho aqui. E aí, eu vou cortar 1 centímetro a mais, tá? Para esse zíper. Só que antes de cortar ele aqui, eu vou lá na máquina reta e nesse primeiro alfinete eu vou passar algumas costuras retas, tá? Dando retrocesso. Bem nessa partezinha aqui, para depois eu cortar o meu zíper aqui. Aqui deu um probleminha que eu achei que estava gravando e não estava, então já peço desculpas. O que eu fiz foi cortar na marcação do segundo alfinete que eu tinha aqui, para tirar esse excesso de zíper. E aqui, ó, ele abriu esse restinho de perninha. É só você puxar essa parte que ele abre, pra gente ter o mesmo aspecto que a gente tem no final do zíper original. Bom, então eu peguei aqui o zíper, abri a perninha dele e nessa parte do centro-costas eu vou precisar dobrar assim cerca de 1 centímetro e eu vou encaixar o meu zíper aqui dentro, tá? Uma das perninhas. E aqui eu posso até ir abrindo o dentinho desse zíper para encaixar realmente essa dobra bem aqui embaixo. Eu vou aplicar alguns alfinetes para segurar. Agora eu vou lá para a máquina reta, vou alterar o calcador, vou colocar esse calcador aqui que é indicado para aplicar zíper invisível. Se você usa outro calcador, é só você colocar na sua máquina o calcador que você já está acostumado a utilizar. E vou passar uma costura aqui, ó, bem na beirada do zíper invisível para finalizar a peça. Então esse é o resultado final do top, espero muito que tenham gostado desse passo a passo, a gente se vê no próximo vídeo, beijos e até lá!